Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita já para seguir o nosso podcast, o ValorCast, aí no Spotify, na Apple, no Google ou na ferramenta que você estiver escutando esse podcast. Para isso, basta você clicar aí no botãozinho seguir e sempre que um novo episódio for publicado, você vai receber aí uma notificação. Combinado? O tema desse nosso episódio de hoje é como o Discovery ajuda na priorização do roadmap. Para começar o nosso episódio, eu convidei meu amigo aqui, Rudney da Costa. Tudo certo, Rudney? Opa, tudo beleza? Vamos aí para mais um ValorCast, né? Mais um podcast aí de sucesso. E vamos junto, vamos nessa aí, vamos mais uma horinha aí para a gente bater um papo, trocar umas ideias e entregar valor para essa rapaziada. Boa! E o nosso convidado especial de hoje é o Paulo Queiroz. Tudo certo, Paulo? Tudo maravilha, Marcelo, e contigo? Tudo certinho, muito bom, cara. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, nesse bate-papo aqui do ValorCast. Eu que agradeço, que honra. Legal. Bora lá. Quem é o Paulo Queiroz? Conta aí pra gente. Bom, eu posso dizer que hoje eu estou como PM, né, como Product Manager, atuo ali no desenvolvimento de produtos já há algum tempo, né, eu brinco que eu estou como PM, né, mas não foi da noite para o dia, né? Uma das coisas que eu acho muito engraçada é quando o pessoal fala assim, você virou PM? Eu falo, não, eu não virei PM, né? Teve toda uma trajetória para chegar até aqui, comi muito arroz com feijão e ainda como todos os dias, né? Para a gente trilhar aí na área de produto. Você mais do que ninguém sabe que é uma área muito desafiadora, né? Que você dormiu, piscou, já tem coisa nova, já tem técnica nova, tem ferramenta nova, tem framework novo, né? E para chegar até aqui, né? Eu comecei em 2005 como trainee de suporte, atendimento ao cliente, e eu acho que foi um belo início, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas você começou como trainee? Comecei como trainee. Como atendimento? Como atendimento. E foi ali que eu ganhei muita experiência na parte de negócios. Porque quando eu comecei, eu fazia faculdade ainda, não entendia nada de negócio, nada de produto. Eu venho da área de desenvolvimento, né? Sou formado em ciência da computação, mas no segundo ano de faculdade eu tinha certeza absoluta que eu não queria desenvolver na minha vida. Essa era a única certeza que eu tinha na minha faculdade, né? Mas aí no terceiro ano, com as matérias ali de engenharia, né, dessa parte mais de negócios, aí eu me encontrei, eu falei, opa, eu acho que eu fiz a escolha certa. E eu tinha uma facilidade muito grande. E é engraçado que o pessoal que eram os meus amigos, que gostavam de codar, tinham mais dificuldade com essa área. E eu tinha mais dificuldade nas matérias de desenvolvimento e muita facilidade nas matérias ali de engenharia, de arquitetura, né, dessa parte de negócio. Sem estudar, eu tirava nota. Para as matérias de codificação, eu tinha que ralar ali, estudava e passava de ano. Então, eu sabia que a minha área era por ali, né? Mas, para começar, eu comecei no suporte, fiquei 4 anos ali no atendimento, peguei muita bagagem, muito conhecimento de negócio. Eu acho que me deu uma boa preparação para lidar com produto, porque produto para mim, não tem como a gente falar de produto sem falar de cliente, né? A gente faz produto para cliente. E o atendimento ele te coloca ali cara a cara com o cliente todos os dias, e tem cliente que não quer saber se você entrou ontem, se você entrou hoje, você tem que saber, você tem que conhecer. E aí eu peguei uma boa bagagem nessa minha passagem aí pelo suporte, pelo atendimento. Mas aí eu já sabia que não era bem ali que eu queria estar, né? E aí, 4 anos depois, surgiu uma oportunidade para ir para a área de qualidade. E é engraçado que eu assisti um podcast outro dia e vi uma PO que fez exatamente essa mesma transição, assim, foi de atendimento, qualidade, né? E eu fui para a área de qualidade. Na área de qualidade eu falei, opa, acho que eu já estou mais ou menos no lugar que eu queria. Pelo menos começar, né? Não terminar. Tem muita coisa ainda. E aí foi bacana que eu testava muito, mas eu tinha muito um olhar de negócio, né? Então, assim, às vezes eu testava o produto pronto,
E eu falava, poxa, isso daqui tinha que ser diferente, isso daqui tinha que ser dessa outra forma, isso daqui não tá usual. E eu acho que de tanto falar isso, meu gerente falou, não, você tá no lugar errado, você tá no final, você tem que vir pro começo. E aí ele mesmo me convidou para vir para a parte de produto, para a parte de desenvolvimento mesmo, né? Na época, isso a gente está falando aí de 10 anos atrás, não existia PO, não existia PM, né? A gente, se eu não me engano, a nomenclatura era analista de produto na época, que eu fui para produto. E ele falou, ó, vem para a parte de produto, que aí você vai deixar de apontar os erros e começar a conseguir projetar como deveria ser. E aí aquilo me falei, nossa, agora foi, né? Aí eu fui para a área de produto e aí comecei a trilhar esse caminho, percorrer esse caminho. Não tinha muito material na época, eu lembro, assim, pelo menos para a gente não era muito conhecido, né? Mas a gente buscava muito. Eu lembro que eu fazia, a gente chamava de documento de visão na época, se eu não me engano. E a gente fazia uma documentação ali, fazia rascunhos, né? Eu acho que é assim que tem que ser, né? Não tinha uma prototipação, imagina a ferramenta igual a gente tem hoje, protótipo 3D interativo, usuário clique e te leva para outro lugar. Mas a gente não tinha, se tinha, a gente não tinha acesso, né? Mas tinha o bom e velho o pencil ali, a gente se virava naquilo que tinha. E fui correndo ali por fora. Se eu não me engano, em 2015 a gente fez um curso com você, Marcelo Company, não sei nem se você vai lembrar disso. E foi assim uma virada de página para a gente, porque aquilo deu muito embasamento para a gente e foi bacana para unir muito a área de produto, né? Da gente entender que junto a gente podia fazer mais coisas, né? E aí a gente começou a trilhar mais caminhos ainda. Aí a gente teve uma mudança dentro da empresa, né? E por conta dessa mudança dentro da empresa, mudou-se a nomenclatura de analista de produto, analista de negócios aí para Product Owner, né? Isso foi mais ou menos lá em 2019, 2020. Aí isso já começou, né? Já estava mais evidente, já estava mais no mercado, comecei a buscar mais essas coisas, fiz um curso de certificação aí com você para buscar. Uma coisa que eu sempre me preocupei muito foi me preparar para ocupar um papel antes de ocupá-lo, né? Então, assim, é uma preocupação minha, talvez até exagerada, né? Então, poxa, eu já estava como PO, mas me incomodava um pouco eu não ter ali um aval de alguém falando, não, você é PO, né? Eu falei, preciso me desafiar quanto a isso. Fui, busquei, fiz o curso com você aí, que também foi um grande diferencial para mim. E aí tirei a certificação, mas eu já estava mirando ali a cadeira da posição de PM, né? E aí eu fui também fazer um curso de PM, falei, antes de eu conseguir algo na área, eu quero entender um pouco mais essa área, quero me aprofundar, e fui fazer um curso de Product Manager para entender, fiz reciclagem de inglês, fui correndo atrás, até que surgiu a oportunidade, e aí eu virei, entre aspas, Product Manager, que é onde eu estou atualmente. Mas aí estamos falando aí de 18 anos para chegar até aqui. Legal. Quando você falou assim, né? A empresa fez uma migração de papéis. Só que nessa migração de papel, só renomeou o papel? Ou teve-se a preocupação de vamos repensar o papel de líder de produto, da gente ter alguém olhando produto e não apenas requisito? Conta um pouquinho, se você puder, como é que foi isso aí? Não foi só uma nomenclatura, não. E isso eu acho um grande diferencial, viu, Marcelo? Porque assim, não adianta a gente remar contra a maré, né? Se eu estiver num lugar e eu estiver querendo impor alguma coisa ali, e os sponsors, né, quem é de direito não comprar a ideia, não vai adiantar. Mas eu sempre vi muito o apoio da empresa com isso, né? Tanto é que na época a empresa que patrocinou o teu curso, quando a gente teve essa virada de nomenclatura, não foi simplesmente, agora você não é mais analista de negócio, você passa a ser Product Owner. Não. Teve uma virada de chave. A gente trouxe todo um time que veio com a gente de agilidade, né? A gente teve os ritos de agilidade somando ali, a gente teve a divisão dos times, a gente teve muita autonomia, que eu acho que é fundamental no papel de PO. Não que a gente não tinha antes, mas com essa virada de chave a gente parou de responder algo que a gente às vezes fazia, eu vou fazer porque o cliente está pedindo, e passei a fazer porque eu entendo que aquilo é necessário para o produto, né? Eu acho que isso foi uma virada de chave muito grande para a gente ali. Essa autonomia, poder olhar com mais profundidade o produto e dizer isso entra ou isso não entra,
eu acho que foi um grande diferencial. Eu tinha um gerente, inclusive, que ele falava assim, ó, o sim, ele é fácil, eu quero ver você falar um não. Porque se o cliente te pede e você fala sim, você ganhou o cliente para sempre. Agora eu quero ver o cliente te pedir e você falar não, embasando que aquele não é porque ou realmente não vai ser necessário, ou não vai ser vendável. Pode ser que seja importante para o cliente e a gente pode encontrar, claro, outras formas de fazer. Né? Mas no meu produto padrão eu não vou colocar porque eu não acho isso interessante. Né? A gente ter essa autonomia, a gente ter essa segurança, eu acredito que fez toda a diferença. Então não foi só uma virada de nomenclatura, foi realmente uma mudança estrutural que a gente teve, dando mais autonomia aos times, a gente passou a trabalhar com agilidade, coisa que a gente nem conhecia, né? E foi um tombamento muito rápido. Então, assim, a gente passou a ser PO, precisou entender todo um framework, precisou passar a trabalhar com a agilidade, mas ao mesmo tempo estava todo mundo muito engajado. Então a gente tinha os AMs ali apoiando a gente tinha os times comprando essa ideia, né? E o principal de tudo que era a empresa dando esse apoio. Aí foi onde a gente teve essa virada de chave. Eu curti muito quando você falou assim, eu sempre tenho a preocupação de me preparar antes para uma posição, antes de assumir essa posição, né? E às vezes a gente vê gente no mercado assim, quando surgir a oportunidade, eu vou me preparar. Mas é justamente o oposto, né? Você tem que se preparar antes para que quando surgir a oportunidade, você vai lá e agarra. Isso é uma coisa muito legal que o Paulo colocou. É perfeito isso, né? E as pessoas só querem se preparar depois, né? É do tipo assim, eu fico, às vezes, uma analogia que às vezes eu costumo fazer pra galera é assim, cara, você só vai aprender a nadar depois que entrar no barco ou você aprende a nadar antes, né? Perfeito. É um pouco sobre isso, né? E uma outra coisa muito legal que ele colocou é a arte de dizer não, né? A gente está numa cultura, e dizer não na nossa cultura, né, de alguma forma, é muito ruim, né? Porque quase sempre o não é punitivo, né? É do tipo assim, não faça isso, não vou fazer aquilo. Então parece que é arrogância, é punição. Mas o não é necessário, é uma resposta como outra qualquer, como um sim, né? O sim, o não, né? Então, Exatamente. eu acho que esse é um grande desafio. Eu vejo isso até hoje, né? Até num bate-papo às vezes que eu tenho, eu sempre falo assim, gente, é muito legal quando você vai falar lá e você fala não. As pessoas te olham assim, né? Cara, como é que é isso, né? Como é que é esse desafio? Como é que o cara me disse não, né? É bacana, bacana. O Rudney, mas você sabe que eu vejo que às vezes o cliente passa a não só o cliente, né? Mas as pessoas passam a te respeitar mais ainda do que quando você fala assim. Porque às vezes você fala Exato. sim e não cumpre, o que é pior. Sim, Então eu prefiro falar não e manter o meu não, ou depois mudar e falar, olha, eu repensei, eu revi, eu entendi mais aprofundadamente o que você precisa e vamos seguir dessa forma, do que falar, vamos fazer aquela pessoa que, né, faz sempre sorrindo, tudo balança a isso aí. cabeça e depois, às vezes você nem consegue entregar, né? Às vezes É isso aí. tem muito isso também. Então, E eu tem uma percebo que às vezes o não, você passa a ser até talvez mais respeitado do que falar sim. É claro que também você não pode ser inflexível, né? Você não vai ser sim, aquela pessoa sim, que sim, só sim, fala não. Você tem que sim, sim. embasar, explicar e convencer aquela pessoa, convencer não, né? Mas fazê-la entender que o seu não realmente é Sim. necessário naquele momento. E é muito legal porque assim, eu já tive algumas lideranças, e eu de certa forma também, né? Que assim, tem liderança que ela age na impulsividade. Liderança, eu fico colocando aí liderança, o seu cliente, enfim. Entenda né, nessa posição. Eles vão te pedir, eles vão te pedir, eles vão te pedir, e eles agem na impulsividade. Eles querem. Quem não quer? Né? Só pedir é mole, né? Tudo. Já pensou? Você chega em casa, eu vou pedir. E aí você pede e você tem. Né? Tá É muito aqui. fácil isso. Né? E eu já tive pessoas, lideranças principalmente, que falavam assim: gente, eu vou pedir tudo. Quem tem que dizer se pode entregar ou não é vocês. Eu vou pedir. Se vocês disserem sim para mim o tempo todo, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar seguindo, eu não quero nem saber. E se vocês entregarem, esse é o ponto de compromisso de vocês. Se vocês se comprometem comigo dizendo sim, vocês vão ter que dar o jeito de vocês cumprirem. E depois não vai dizer para mim que vocês estão trabalhando 24 horas por dia porque você está me dizendo sim. Diz não que eu vou entender. Né? E é muito legal isso, porque às vezes as pessoas reclamam, né? Eu estou trabalhando mais, às vezes está trabalhando demais, está entregando de menos e tal, porque talvez não disse um não. E outra coisa muito legal, Paulo, que você colocou, que você também colocou, que foi muito bacana,
É igual a ideia de você dar feedback, né? Um não, ele tem que vir com um plano de ação, com uma motivação, com um porquê. Olha, não porque, cara, o time tá difícil, tá complicado, isso não tá no escopo, isso não tá assim, isso não traz um ROI, trazendo de produto, né? Isso não vai trazer um ROI esperado para esse momento, a gente tem que maturar antes algumas coisas. Não agora, mas é aquela história. Não para esse, talvez esse semestre, mas pode ser um grande sim para o próximo semestre, ou para daqui a um ano, daqui para o próximo bimestre, enfim, as coisas mudam. Então, bem bacana esse ponto aí. Eu, né, aproveitei para dar uma salientada aí, que eu acho que é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente entender que o não é uma resposta igual ao sim, que tem que ser pautada, né? Quando você começou a assumir a posição de PO, não teve nenhum medo, nenhum receio, porque você falou assim, não, eu sempre tive aptidão muito ali para o negócio, mas assim, são outras responsabilidades. Você sair de um papel de um analista e se tornar ali dono do produto, né, tomando conta do produto. Como é que foi esse negócio aí? Foi autoconfiança lá no topo, não teve nenhum problema? Marcelo, se eu tô passando essa imagem aí, tá totalmente equivocada, viu? O medo, ele não foi no começo, o medo, ele é o meu amigo diário, né? Eu acho que essa questão de tentar me preparar é exatamente para tentar controlar esse medo. A responsabilidade, ela é muito grande, né? Então, o medo, sem brincadeira nenhuma, ele existe todos os dias, né? A gente ter que falar não é muito mais difícil do que ter que falar sim. O meu dia a dia é tomar decisões, né? É sempre alguém esperando uma resposta de você. Enquanto eu era PO, a gente fazia as nossas diárias, né? E aí tem aquela polêmica: o PO tem que estar na diária ou não tem que estar na diária? A diária é do time ou a diária é do PO? Eu falava muito claro para o meu time: olha, eu não tenho que estar na diária de vocês, a diária é do time. Mas eu, como PO, gosto de estar porque eu gosto de acompanhar. Não faço microgerenciamento, mas gosto de estar. E eu quero ser um facilitador para vocês. E às vezes eu via que tinha questionamentos deles onde eles sabiam exatamente o que tinha que ser feito, mas eles esperavam sempre a minha palavra. E eu falava, olha que coisa interessante, né? Olha, Paulo, a gente está com essa situação assim, assim, assim. E o que vocês pensaram? A gente pensa que é assim, assim, assim. Tá, mas e se vocês fizerem isso, não pode ter esse outro reflexo? Mas a gente pode mitigar isso dessa outra forma. Bom, então vocês já pensaram em tudo. Tem alguma outra possibilidade? Não. Essa é a melhor opção? Então tá, pode fazer. Né? Mas eles esperavam que eu desse o meu aval, né? Como até hoje. Então o medo, ele existe. Eu acho que essa questão de tentar me preparar até hoje é para tentar diminuir. Mas eu te garanto que assim, né? É um medo diário, é uma responsabilidade diária, né? Você abrir uma câmera para falar com um cliente de um assunto e vir um outro totalmente diferente que às vezes você nem conhece. E aí, eu vou falar que eu não sei, eu vou passar uma imagem frágil, né? Como é que eu vou tratar isso junto com o meu cliente? Eu posso dizer, hoje eu posso falar, olha, semana passada eu estava num evento e uma cliente me procurou querendo saber sobre um assunto que ela jurava que eu que tinha tratado. Eu falei, não fui eu que falei sobre isso, mas me fala o que você precisa que eu vou atrás, né? E fui, descobri, expliquei para ela depois. Então, assim, o medo dá, mas tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, se der medo, vai com medo mesmo. Então, eu acho que é mais ou menos essa a vida do PO, a vida do PM aí. Mas não é que não tem medo, não. Vamos deixar isso muito claro, quer dizer, minha autoconfiança não é alta. Você falou que no papel de PO e, consequentemente, agora no papel de PM, né, talvez seja um caminho coerente, né, dentro da área de produto, né, você começar ali como PO, ter trabalhado como analista te deu essa base, né, até porque foi o que você falou, né, você fugiu ali da área, fugiu no sentido de, cara, não quero programar, né, quero estar ali em contato com o cliente. E no teu dia a dia, antes de você se tornar PM, no teu dia a dia como PO, o que você fazia? É interessante você contar um pouquinho, porque muita gente que está escutando a gente pensa assim, poxa, mas quero ser PO. O que é ser PO? E aí? Então, Paulo, pode falar para o pessoal que PO, aí trazendo um pouquinho de sarcasmo, e aí como ele colocou, o Marcelo colocou o que as pessoas enxergam como o trabalho de PO,
É um sarcasmo, mas num bom sentido da coisa, porque assim, as pessoas acham que PO é só escrever história, né? Só escrever história e mexer no gira subindo e descendo história, né? Então é bacana ouvir um pouco do verdadeiro trabalho de um PO, do verdadeiro trabalho de que o que um PO faz no dia a dia é importante, porque assim tem muita gente no mercado que faz que a ideia é só escrever história e tem que estar naqueles padrãozinhos de escrita de história e só, e mais nada, né? Ô, Rudney, eu já fiquei feliz que você falou de escrever história, porque a maioria eu escuto falar assim, mas você é peão, então você só faz reunião? Né? Já ouvi muito isso, né? Falou, não, entre uma reunião e outra a gente trabalha também, ou durante as reuniões, né? E não é só escrevendo história, né? A vida do Pio, ela não é só escrever história. A escrita da história, eu diria que talvez seja, não vou dizer o menos importante, mas a partir do momento que você tem um alinhamento bem feito com o time, que você tem um entendimento bem feito com o time, essa história, o quão detalhada ela precisa ser, né? Então isso às vezes é muito relativo, né? Eu acho que o maior desafio do PO ali é você realmente entregar um valor para o cliente. Né? Como é que você vai pegar uma necessidade do cliente e quando a gente fala pegar uma necessidade do cliente, não é entender aquilo que ele quer que seja feito. Porque às vezes a gente vai conversar com o cliente fala assim, eu quero um botão para clicar com tal funcionalidade. Aí você vai entender o porquê ele quer aquele botão e não, na verdade ele precisava de uma outra coisa que porque às vezes o sistema não faz, o produto não atende, ele resolveu que um botão resolveria a vida dele. Mas não tem nada a ver. Então, eu entendo que o trabalho do PO está muito mais nisso, de entender a necessidade do cliente e como transformar isso em algo que vai gerar valor para ele, né? E aí, depois disso feito, né? E aí tem todo técnicas de discovery, tem conversas, tem bate-papos, tem N coisas que a gente pode fazer aí sim a gente senta ali, quebra a história, vamos saber que ponto que tem que quebrar, né? Para os agilistas não bater na gente, para não virar uma história muito grande ou muito pequena, né? Não puxar a orelha da gente. Eu diria que o escrever a história, talvez, dependendo do time que você tem, se você trabalhar com um time com uma senioridade muito alta, escrever a história vai ser a coisa mais fácil para o PO. Né? Essa ação de pegar aquilo que o usuário precisa e transformar em algo que vai gerar valor para ele, e aí você conseguir depois escalar isso também, porque a gente não está fazendo algo só para um cliente, né? Eu preciso escalar. E aí? Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo isso em valor para o cliente e trago receita para a empresa? Né? Porque afinal de contas, pelo menos eu não trabalho por uma ONG, né? Eu trabalho em uma empresa com fins lucrativos. Não, inclusive, isso é uma outra coisa até que eu falo, Paulo, nas minhas equipes, né? Em alguns bate-papos, eu falo que até ONG, que teoricamente é uma entidade filantrópica, ela também tem sua margem de lucro. Ela precisa montar alguma coisa, ela precisa apresentar resultados, ela precisa. Então, assim, olha, olha o nível, né, que a gente chega, que a gente tem que fazer, né, entender também se essa necessidade realmente do usuário, melhor, vou até refazer, se aquela necessidade ela é do usuário ou ela é uma necessidade do produto ou se ela é uma necessidade da empresa. Isso é uma coisa muito legal, porque às vezes a pessoa fala que é só, isso daqui é necessidade, é a minha necessidade minha como usuário ali, como, né, operador. Mas será que aquela minha necessidade ela atende o meu cliente lá na ponta é só para facilitar alguma coisa ou mexer com a minha satisfação pessoal de que eu pedi e tive algo recebido? Ou se realmente aquela minha necessidade atende a minha necessidade e a necessidade da empresa para gerar lucratividade ou alguma coisa desse tipo. Então, olha a complexidade aí. Eu gosto de trazer essas provocações porque eu ouço muito essa ideia, né? Até brinco às vezes com o Marcelo, né? Marcelo, em alguns bate-papo, fala assim: PO é só escrever história, cara. Você tá lá, escreve a história, vira analista de requisito, nada contra a galera que tinha requisito, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas tem todo o envolvimento de produto, tem todo o envolvimento de entendimento, de visualização, direção do produto, direção da empresa. Né? Então, bacana. Beleza, Paulão. Me surgiu uma dúvida aqui. Quando a tua empresa fez essa migração, né, trouxe esses novos papéis, PO, PM,
Não tinha, ficou sem analista? Ou ainda tinha pessoas com papel de analista apoiando o PO? Só me surgiu essa curiosidade aqui. Como é que ficou isso? Analista de desenvolvimento, você diz? Analista de requisitos ou negócios? Não, não tínhamos. Era o PO mesmo. Nós éramos os analistas, né? E aí nós assumimos como PO. O que a gente procurou fazer, e eu acho que assim, cada um acabou tentando se adaptar de uma forma, né? Mas a gente tentou se organizar de uma forma em que a gente tivesse apoio, né? Eu, por exemplo, eu tentava não tomar as decisões sozinho. Então eu procurava sempre, bom, eu preciso fazer algo. Pega ali um desenvolvedor, aquele que codifica mesmo, estou falando, né? Que tem mais experiência, que já conhece o produto. O que você acha disso? Por onde quais são as possibilidades, né? Ele não me ajudava a escrever história nem nada, mas eu batia muito papo com ele, até hoje. Né? Até hoje eu faço isso. Então eu sempre procurava assim, eu não tinha um par, um analista que me auxiliasse, mas eu sempre trazia isso para o time, né? Até antes de fazer um refinamento, antes de fazer algo, eu brincava, eu falava que fazia pré-refinamentos, porque eu gostava de bater esse papo, de entender, porque às vezes a pessoa tem uma outra visão, te traz uma outra vertente, às vezes até da parte técnica, que olha, dessa forma que você está pensando não é tão bom fazer, é melhor fazer dessa outra forma. Então eu não tinha um analista ali jogando comigo, mas eu procurava jogar muito com os meus times. Bacana. Eu falei isso, perguntei isso, porque é muito comum a gente ver certos times onde o PO tem uma demanda muito forte para manter o backlog, ele realmente precisa do apoio. Em alguns times, esse PO conta com a ajuda de ou desenvolvedores que têm mais essa habilidade para ajudar, ser o braço do PO em escrever histórias, ou até mesmo na questão de você ter analistas apoiando ali o PO, né? Hoje a gente até tem, tá, Marcelo? É que você perguntou quando a gente começou. Hoje a gente tem os POs e a gente tem a figura ali de ou um PO Prox ou analista de negócio que a gente chama. Tanto no intuito da gente ter esse apoio para os POs e também no intuito da gente formar novos profissionais, né? Porque hoje a gente tem você comentou, tem uma demanda muito alta num PO. E esse PO precisa ser de férias, coitado. Esse PO, né, ele vai ser mãe, ele vai ser pai, ele precisa se ausentar. Esse PO, ele tem algum problema, como é que fica? Né? Então a gente também tem esse olhar para a formação de pessoas. Então hoje a gente tem esse papel. No começo não tínhamos, até porque foi algo que a gente foi construindo. Então, digamos aí, a gente já está com uns 3, 4 anos desse modelo, hoje a gente consegue trazer pessoas para formar e para fazer esse apoio. Mas no começo foi na raça. Muito bom. E hoje no papel de PM, vamos começar a entender um pouquinho o seguinte, né? Hoje eu tenho certeza de que você está envolvido em muito trabalho, assim como no passado, de discovery. Sim. Então hoje você, como PM, de que forma você está envolvido com discovery? Qual é a tua participação? O que você faz? Qual é a tua responsabilidade? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que eu trabalho com 2 tipos de discovery. Né? Não sei se by the book a gente tem isso ou não, mas o que eu procuro fazer? Eu tenho um discovery que eu faço, onde eu pego vários projetos, várias pontos possíveis ou de melhoria do sistema ou pontos que são necessidades de mercado, necessidade de cliente, e aí eu faço um discovery, junto, claro, com o meu time de UX, para entender quais são as principais necessidades desses clientes. Então eu não estou falando assim, um ponto específico eu vou aprofundar nele. Não, eu estou falando de algo mais genérico, né? Onde eu vou trabalhar com várias possibilidades para descobrir qual necessidade é mais urgente dos meus clientes. Né? Então esse é um discovery que a gente faz, para entender aonde eu consigo priorizar melhor. Né? Então, um dos pontos positivos que eu já diria do Discovery é que ele me auxilia nessa priorização. Eu tenho um segundo momento onde, feita essa priorização de vários projetos que eu tenho, aí sim eu começo a entender, bom, eu tenho minha primeira necessidade é o projeto X. Eu tenho conhecimento para tocar o projeto X? Poxa, é um projeto
um pouco mais complexo que eu não tenho muito conhecimento. Aí eu faço um projeto de discovery especificamente para esse projeto X. Aí eu rodo toda uma descoberta com os clientes para entender e aprofundar especificamente nesse ponto. Então, assim, são 2 momentos distintos, eu diria. Então você tem 2 caminhos, você tem uma bifurcação. O que te ajuda a decidir se você segue em frente com o que você já tem ou se você se aprofunda no discovery é o teu grau de incerteza sobre as necessidades ou sobre as dores do teu cliente? É por aí? Não só o meu grau de incerteza, né? Mas assim, a gente tenta exatamente que esse processo de discovery me traga uma clareza maior, né? Então, por exemplo, eu fiz ali um levantamento com todas as áreas, com clientes, né, buscando vários pontos que eu sei que eu preciso atuar dentro do meu produto, né? Eu chamo meu time de UX ali e rodo um processo de discovery com eles. E aí a gente identifica então assim, olha, eu tenho 5 possíveis projetos. Qual deles é mais urgente? E aí a gente roda, claro, com vários clientes para entender qual que é a dor mais urgente de cada cliente e tentar ir elencando. Bom, se eu fizer o projeto A, eu consigo atingir tantos clientes. Eu vou conseguir ter um retorno de tanto. Se eu fizer o projeto B primeiro, vou atingir tantos clientes. Com base nessas análises é que a gente diz, bom, então eu vou começar primeiro, talvez não vai ser o projeto A, vai ser o projeto B. Por quê? Porque ele vai me atender menos cliente, mas talvez vai me trazer mais retorno. Ou ele vai vai me trazer menos retorno, mas vai me manter na concorrência. É algo que o meu concorrente já está batendo na minha porta e eu preciso dar uma resposta para isso. Então, são várias nuances, são vários pontos que a gente tem que olhar. Nem sempre é só atendimento ao cliente, nem sempre é só retorno para a empresa, né? Tem várias coisas que esse processo de discovery vai me ajudar a elucidar. É muito legal falar isso. Eu acho isso muito legal porque isso só reforça às vezes o que eu às vezes comento, né? As pessoas esquecem que um bom discovery, né? Um discovery bem feito, ele leva tempo, ele tem nuances e tem visão de mercado, inclusive a gente está falando de time to market ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Só para não levar, vamos dizer assim, nomes muito específicos, né? Para nossa audiência, mas entender se realmente, às vezes é aquilo que você falou, às vezes é para um menor número de clientes, mas esses clientes são rentáveis toda a vida. Eu posso estar fazendo um produto para atender 5 clientes, mas esses 5 clientes sustentam a minha empresa. Às vezes não é o momento de eu fazer para 5.000 clientes que não tem talvez tanta relevância para aquele momento. Exato. E aí o que eu falo muito, né, é exatamente sobre isso, né? A gente estava até brincando aqui, né? Para que discovery, né? É exatamente para isso. E as pessoas ignoram a etapa de discovery, né? Acho que engraçado que essa situação, trazendo assim rapidamente para não alongar, desde o meu tempo que eu fui lá desenvolvedor, muitas pessoas ainda não gostavam da etapa de discovery. E aí desenvolve coisas erradas, desenvolve situações complicadas, gasta-se dinheiro, atrasa-se projetos, né? E aí é um pouco sobre isso. Eu acho que o mercado ele tinha que começar a descobrir a visão do discovery, né? A visão da descoberta, do antes de começar a meter a mão na massa, entender o propósito daquilo que eu estou desenvolvendo, né? Para onde que aquilo vai, né? Para quem que aquilo vai, né? Então, poxa, bacana, E se Paulo. aquilo é necessário também, né? Porque na sua fala me fez lembrar de um discovery que a gente rodou e que eu achei fenomenal. Por quê? Todo mundo faz um discovery esperando descobrir algo, né? E normalmente é descobrir aquilo que precisa ser feito. E um dado projeto a gente rodou um discovery onde a gente descobriu que não precisava ser feito. E aí ficou o time de UX olhando para minha cara. E aí, Paulo? Eu falei, e aí que super legal isso. A gente descobriu antes de desenvolver que a gente não precisa desenvolver isso. Imagina se a gente tivesse descoberto isso depois. Né? Então, não necessariamente o sim é só o que vai ser necessário. O processo de discovery foi para mim um marco assim, né? Eu falei, gente, olha que legal. A gente não fez algo que de repente se a gente tivesse feito, não ia ser útil, o cliente não ia comprar, não ia trazer retorno para a empresa, ia deixar o time enfurecido, porque não tem coisa que deixa o time de desenvolvimento mais enfurecido de fazer alguma coisa em propósito,
Eu infelizmente já passei por isso, né? Para reverter não é fácil, até você provar que aquilo tem valor, o time perde totalmente a credibilidade. Então, para mim, foi assim, uma experiência desgastante? Porque você investe tempo, né? Você investe ali o seu conhecimento, mas ao mesmo tempo, para mim, foi muito esclarecedor e muito gratificante falar para o time, olha, não vamos fazer. E aí entra aquilo que você comentou. Quer dizer que nós não vamos fazer nunca? Não, não é o momento de fazer. A gente sabe que nós lá na frente vamos ter que retomar isso, mas hoje nós não vamos fazer. Então, olha como que o Discovery ele tem, né, várias ali perninhas, vários braços, né, vários caminhos. Você falou, olha que legal o dinheiro que a gente deixou de gastar, né? O dinheiro do cliente, né? Exato, perfeito. E eu já tive problema, Marcelo, né, num cliente relativamente recente, exatamente sobre isso. Eles começaram a desenvolver sem etapa de discovery, sem nada, enfim. E falou assim, mas por quê? Porque é assim, a gente vai atender, quando você me falou a ideia de atender menos clientes, pode me ser muito mais rentável. Ah, não, porque isso daqui é a gama de 5 mil clientes nosso, né? Era uma situação com clientes de uma instituição financeira de grandes fortunas, enfim. E 5 mil clientes aqui vão ser mega atendidos e tal, e parece, né? Parece rápido, já vamos começar a desenvolver. E na realidade, primeiro, atender esses 5, a gente chegou no meio do caminho, a galera chegou no meio do caminho, sem etapa de discovery, o que aconteceu? Descobriu-se que esses 5 mil clientes e a situação que não ia tão funcionar, porque inclusive eles poderiam migrar de plano, inclusive para aquele que ele deveria ter desenvolvido, poderia ter feito a migração, né? Então mais dinheiro, e que o negócio que era tão fácil não era tão fácil assim, e se demandou tempo, dinheiro, equipe exausta, uma série de problemas, né? E que dentro do Discovery você pode ter mais Discoveries, né? E que não é uma etapa única. Né? Exato. Então, o Discovery também tem fatias, né? Sim. Então, assim, não é só camadas, tem fatias. Ele tem fatias. Teve um outro projeto, um outro processo de Discovery que a gente rodou, virou até piada interna, né? Porque a gente tinha um produto que a gente não estava conseguindo projetar ele, não estava conseguindo escalar, né? E aí nós falamos, vamos entender o porquê, o que está acontecendo com esse produto. O primeiro ponto que a gente descobriu é que o nome do produto já não estava dando fit. A gente falava o nome do produto, o cliente sequer sabia do que se tratava. E foi muito engraçado que a gente falou com vários clientes ali e virou uma piada interna nossa, mesmo que toda vez que chegava nesse ponto, eu chegava a fechar a câmera, porque me dava uma crise de riso tão grande, porque eu sabia que o pessoal de UX ia tocar nesse ponto, que o cliente não ia entender, né? Porque depois de 2, 3 nãos que você leva ali, você já fala, já entendi que o cliente não sabe. E aí a gente falou, poxa vida, às vezes não é nem o problema da funcionalidade, às vezes é que o cliente não está nem sabendo que aquilo que você lançou, se propôs a lançar, ou se propôs a fazer, é para aquilo que ele precisa. E aí depois que a gente explicava, né, depois que o time de UX entrava, elucidava o caso, mostrava o que fazia para entender se aquilo precisava de outras features, o cliente falava assim, nossa, que bacana, vocês têm isso, vai me atender. Né? E aí eu vinha e explicava e ficava todo mundo com aquela cara de um olhando para o outro ali. Né? Então, é o que você comentou. Um Discovery, ele tem várias vertentes. Né? Não vou fazer só um Discovery, eu tenho um ponto aqui e vou fazer, vou trabalhar e vou chegar nesse resultado. Aliás, é um dos pontos que eu aprendi muito com o time de UX, é não enviesar. Né? Porque a gente como produto, e principalmente quando a gente vai ficando velho de cadeira, a gente às vezes começava, né? Porque eu, graças a Deus, procuro não fazer mais isso. Mas você começa um processo de discovery falando, eu já sei o que o usuário precisa. Eu já sei o que eu preciso fazer. E o time de UX me tirou, assim, a duras penas o viés, né? O Discovery, ele tira totalmente o viés. E às vezes eu ia para um Discovery, eu falava, bom, vamos começar. Eu chamava o cliente, a gente fazia toda aquela preparação antes. Eu tratava com o cliente e falava, agora quem vai tocar com você é o time de UX. Exatamente para a gente não ter esse viés. E era muito legal quando o time de UX começava um processo, fazia algumas perguntas para o cliente, começava a entrar na dor daquele cliente, e aí às vezes o cliente ia se incomodando porque o time de UX, diferente da gente, ele não vai direcionando o cliente. A gente às vezes vai falando, você tem esse problema, né?
Ah, você precisa disso, né? O time, ele não fazia isso, ele fazia o que ele fazia vir de dentro para fora a necessidade do cliente. A gente percebia muito incômodo do cliente, às vezes, no começo, de conseguir verbalizar aquilo que ele precisa. A gente falava, olha, fala com suas palavras, fala sem medo, me fala aonde dói. Né? E aí a gente falava, então essa é a sua dor. Agora, a partir da sua dor, eu vou começar a ver as possibilidades, a entender o que precisa ser feito. Então, tirar o viés, assim, para mim foi fantástico, né, nesses processos de discovery. E ó, que legal, uma outra coisa, né, Marcelo? Um outro ponto de interrogação, né, trazendo aqui, Paulo, que você colocou, é que os UX, eles participam da ideia do discovery. E olha que tem muita gente no mercado, isso é uma outra coisa, assim como o pessoal fala que o PO é o cara que só escreve história, existe uma vertente muito forte no mercado que o UX é só para desenhar tela. É só para fazer telinha, entendeu? E aí Os você que trabalham colocar... comigo não são, não. Não, enfim. Né? E assim, São não é nem... feras. Então, Paulo, mas assim, são as coisas que acontecem no mundo que as pessoas não têm visibilidade, e é por isso que eu acho que isso aqui, esse podcast aqui é muito interessante, trazer essas visões, porque assim como você trouxe, né, a visão do Pio, que, pô, enfim, né, a gente meio que está sabendo que não é só isso, tem toda uma visão de produto e tal, a importância do Discovery e a importância de você ter um X dentro do Discovery, que não é o cara, não é uma função, não é uma pessoa que está ali só para desenhar a tela, para ficar bonitinho na interface, né? Aquela ideia, né? Eu já ouvi até, meu Deus, eu já ouvi até falando assim que o X é o front-end melhorado, o desenvolvedor front-end melhorado. Eu já ouvi isso, entendeu? Então, assim, é muito legal você trazer isso para as pessoas que estão ouvindo, que não tem uma participação absurda, é um apoio monstro, diga-se de passagem, né? Para quem faz Inceptions e tal, tem muito Inception que às vezes é tocado pelo UX, pela necessidade de entendimento de todo o processo ali, né? É um braço, né? Eu até diria que é um braço ali do PO ali, um braço forte, né? Um braço direito ali do PO ali. Rodney. Na situação. É Muito um legal. braço, é o que você falou, eles são, assim, ó, pelo menos os que eu já tive o prazer de trabalhar, são monstros mesmo, você definiu muito bem, né? A gente tem muita preocupação de não invadir os papéis, né? Afinal de contas, assim, o direcionamento do produto, no final, ele tem que ser do PO. Mas o X nosso, ele vai muito mais além do que simplesmente fazer uma tela. Jamais. A gente poderia ficar horas falando aqui de outros pontos que o X ajuda a gente, além de fazer uma tela. Fazer uma tela é a consequência de todo um trabalho que tem por trás. De descoberta, de entendimento, de aprofundamento, aí sim, de fazer uma jornada do cliente, de entender quem são as personas, qual que é a jornada que esse usuário vai fazer, por que ele vai fazer, e aí sim transformar aquilo tudo em um processo usual para o cliente. Né? É muito mais do que desenhar a tela, com certeza. Hoje, como PM, qual é a estrutura hierárquica que você tem debaixo de você, Paulo? Vamos lá. Às vezes não é nem debaixo de mim. Tá? Hoje, como é que eu estou estruturado? Eu tenho uma gerente de produto, né? Eu tenho os POs também. Os POs se reportam à gerente de produto, mas acabam sendo os meus pares, né? Qual que é a ideia que a gente tem aqui? PO olhando visão de curto prazo e PM olhando visão de médio e longo prazo. Então é a gente batendo essa bola de o PM pegando uma visão de longo prazo, aquilo que vai ser tendência, aquilo que vai ser visto lá na frente, e trazendo depois, desdobrando isso com os POs. Né? E aí, claro, depois dos POs tem os seus times ali fazendo os times de desenvolvimento, e tem os auxiliares ali, os AMs, os coordenadores de pessoas e tudo mais. Então, assim, eu estou muito mais, acho que, ao lado deles do que acima deles. Tá certo. E o PO, então, tá olhando muito tático ali no dia a dia, e a gente pode dizer que o PM está olhando um pouquinho mais a estratégia, olhando um pouquinho mais além do que o dia a dia. Isso. Na estrutura que eu estou hoje é assim, né? O PO olhando o dia a dia e o PM olhando uma visão de médio e longo prazo, né?
E aí, enquanto PM, eu tenho outras atividades que eu não tinha como PO, né? Como, por exemplo, fazer uma proposta de valor, direcionar isso no mercado, como é que eu vou posicionar isso no mercado, né? Me preocupar com o delivery disso. Agora chegou um par com a gente para trabalhar com a parte de marketing, mas a gente atua muito também nessa parte de marketing. Como é que eu vou endereçar isso? Como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou pilotar isso? Então, são demandas que não estão ali no dia a dia de desenvolvimento, mas que tem a ver com o produto. Interessante, não? Bem bacana. E você, dentro dessa estrutura, ali do lado, tem o time de UX. Exato. Aí, o time de UX que nós temos, ele não é exclusivo para o nosso time. E aí entra, assim, né, a hora que o Rodney falou, é para desenhar a tela? Se fosse só para desenhar a tela, com certeza eles não iam ser disputados como são, né? Tá mais fácil achar agenda com qualquer figura importante do que achar a agenda com os nossos times de UX, exatamente por essa importância. Então a gente tem um time de UX suportando todas as, a gente chama de tribes aqui, né? Suportando todas as tribes. E aí todo mundo obviamente quer usar o UX aí para os seus projetos que entendem que são necessários, né? E aí entendem o valor disso hoje. E essas tribos estão organizadas por quê? Vertical, por marca, por produto? Por produto. Por produto. Por produto. Uma determinada linha de produto, a gente tem uma tribe ali. Super legal. E legal. Então, Discovery, você tem muito envolvimento nesse trabalho. Como é que o Discovery, afinal, ele impacta ali na priorização de um roadmap e até mesmo na criação do MVP? Como é que isso acontece ali no dia a dia para você? Bacana. Ó, na sua fala, eu já vi a bifurcação que eu faço ali, né? Uma coisa no Discovery para me ajudar na priorização do roadmap e uma outra coisa é o Discovery para me ajudar com o MVP. Né? Então vamos lá. Para me ajudar com a priorização do roadmap é aquilo que eu comentei. A gente faz primeiro um apanhado geral, né? E aí entra talvez uma outra habilidade também que eu acho bacana bacana não, desafiadora, não é bacana não, do PM, que é a capacidade de a gente conversar com diversas áreas, com diversas pessoas, né? Por quê? Porque não é só com o meu cliente que eu tenho que conversar, eu tenho que falar com diversas áreas. Eu vou no atendimento, eu vou no pré-vendas, eu vou na implantação, saber aquilo que precisa, quais são as dores deles também, porque afinal de contas eles também são um cliente meu, né? E aí essa relação é muito importante ali. Com base nisso tudo, a gente roda um processo de discovery. E aí é uma faca de dois gumes, né? Porque a partir do momento que você conversa com as pessoas, você gera uma expectativa nas pessoas, né? E aí volta no não que a gente estava falando, né, Rudney? Porque às vezes eu vou, converso com a pessoa, entendo a dor dela, e aí a gente sai da reunião e ela tá achando que, então isso já vai entrar no próximo roadmap. Aí eu falo, não, amigão, deixa eu te explicar. Essa tua lista de desejos aqui tem mais 5, 6 ali pela frente para eu enfrentar. Aí eu tenho que pegar todas essas listas de desejos, compilar, entender aquilo que vai me trazer maior retorno para o cliente e retorno para a empresa, equilibrar todos os pratinhos e aí falar, é esse aqui que vai primeiro, né? Então aí esse processo de discovery me ajuda nisso. Depois eu pegar todas essas listas de desejos, todas essas necessidades tão legítimas, porque afinal de contas cada área tem uma necessidade legítima e que às vezes é diferente da outra. E aí pegar isso tudo e conseguir priorizar. Né? Então esse é um dos primeiros pontos que o processo de discovery me ajuda. Não, bem bacana. E quais os impactos de um bom discovery? Porque se a gente comprometer a qualidade do discovery, o que pode acontecer? E o oposto. E um bom discovery? O que ajuda a gente no dia a dia? Perfeito. Bom, eu entendo que sim, são vários os benefícios de um bom discovery. Né? O primeiro é a gente conseguir priorizar algo, e conseguir priorizar algo nos dá uma tranquilidade, não vou dizer uma tranquilidade, porque a gente sabe que o dia a dia de produto ele muda muito, né? Mas a partir do momento que eu tenho um processo de discovery, onde eu coloco todas as minhas cartas na mesa e analiso todas as cartas e digo,
eu vou pegar essa daqui, é esse o projeto que eu vou fazer primeiro, por esses motivos, eu consigo depois declarar isso para a empresa, eu consigo declarar isso para os meus clientes e dizer que eu estou fazendo isso e o porquê eu estou fazendo isso. Então, esse eu acho que já é um ponto importante. E que a gente percebe que quando a gente leva isso para os clientes e mostra e demonstra que isso foi feito com um embasamento, eles falam, é verdade. E a maioria deles, como já participou do Discover, fala, realmente, eu participei e isso é realmente importante. Né? Então, eu acho que isso já é um ponto bacana. Né? O cliente, quando você faz um processo de... Tem um projeto, por exemplo, que a gente está rodando, que a gente já falou com mais de 30 clientes. Né? Vai ser muito difícil eu chegar no cliente e ele entender que isso não é valor. Né? Então, o cliente, a gente ter esse norte e esse embasamento, para mim já é um grande diferencial. E isso nos dá fôlego para trazer aquilo para desenvolvimento com mais segurança, né? E quando eu falo de mais segurança, eu consigo desdobrar isso com o PO de uma forma melhor, eu consigo mostrar para os desenvolvedores, né? Antigamente a gente tinha um perfil de desenvolvedor que era o cara que sentava e codava, hoje a gente não tem e nem espera isso. A gente espera que o desenvolvedor seja aquele que vai olhar e vai falar, mas por que eu vou fazer isso? Né? Então, quando você tem um bom processo de discovery, você fala, você vai fazer isso porque isso vai me trazer um melhor resultado para o cliente, isso vai me trazer um melhor resultado para a empresa. Então, olha como que a gente já falou de vários pontos, né? Eu consigo uma melhor comunicação com o meu cliente, eu consigo declarar melhor a minha estratégia de visão de produto para a empresa, eu consigo engajar mais os meus times, porque eles estão entendendo que aquela ideia já foi analisada e não simplesmente eu acordei e resolvi fazer aquilo. Né? Então, são vários os pontos que me auxiliam nessa priorização. E aí, é muito legal. Pode falar. Não, desculpa. Mas assim, é muito legal, Paulo, quando você colocou que dentro do Discovery, dentro das sessões de Discovery, estarem ali, né, os clientes, né, os seus key users, os seus clientes, o seu time. Porque assim, quando você... Eu sempre falo assim, quando você coloca todo mundo dentro, todo mundo começa a fazer parte das decisões. E quando você começa a trazer essas pessoas como parte das decisões, o propósito se cria meio que automaticamente, né? Quando você coloca, vamos dizer, o seu dev ali, a sua área, né? Alguém da área, não só... Porque às vezes as pessoas falam, por que eu estou falando isso, né? Tem algumas pessoas que vão fazer discovery, só vai assim, o PO, né? O PM, quando, né? Em algumas ocasiões ali, então, a pessoa de produto, ponto, né? Para não ficar muita coisa ali, o diretor e o gerente. E aqui a gente vai organizar o negócio. Não tem ninguém ali que operacionaliza, não tem ninguém que está lá na outra ponta, não tem ninguém... não tem pessoas da parte do time. Às vezes, é como você mesmo colocou. Eu participei de alguns discoveries, né, nessa vida, e quando você coloca, às vezes, o time de desenvolvimento dentro, que tem essa maturidade maior, gente, as pessoas ganham uma coisa muito absurda, porque eles estão vendo todo dia, né, como se é possível, se não é possível, quanto tempo, por quê, aonde, vai, para cá. Quando você coloca as pessoas que operacionalizam, né, ali que está sentado, ali operacionalizando, eles também têm uma visão também de negócio também muito forte, às vezes mais do que o gerente. Exato. Mais do que talvez a liderança deles. Exato. Então, assim, é muito legal, né? Então, mais uma vez, eu continuo, né, levantando sempre a bandeira do bom discovery o tempo todo. Com certeza. Né? E entender o porquê faz total diferença. Né? Total diferença, de novo, né? Para o cliente, para a empresa, para o time. E isso torna, eu diria que o nosso dia a dia é muito mais fácil. Né? Porque você está declarado. Você fala, mas por que você está fazendo isso? Porque passei por um processo de discovery, eu entendi a necessidade do cliente, isso está alinhado com o meu propósito de valor, né, com minha visão de produto, isso fica muito mais fácil e muito transparente. Isso falando de priorização. E aí tem essa outra parte que você perguntou também, Marcelo, que é de como que isso auxilia no MVP. Um MVP de um produto grande, eu confesso que hoje eu já não sei mais como fazê-lo. Né? Como é que a gente fazia produto sem fazer discovery? Né? Não sei. Né? Talvez a gente fazia com outro nome, fazia de uma outra forma, mas a partir do momento que você tem uma estrutura, que você tem uma metodologia, fica muito mais fácil. Né? A gente consegue, né, até pelo próprio conceito de MVP, de mínimo viável, né, a gente consegue extrair aquilo que realmente vai fazer sentido. Né?
A gente tem um projeto que esse que eu comentei que a gente está rodando com 30 clientes, em torno de 30 clientes aí. A gente começou ele de uma forma e a gente falou, mas será? Vamos avançar nesse discovery para entender a real necessidade do cliente para ele começar a tocar esse produto. E aí esse discovery nos trouxe isso. Olha, quais são as funcionalidades que eu preciso para colocar esse produto de pé, né? E não quer dizer que eu não vá aprofundar, que eu não vá fazer mais, né? O discovery ele vem depois com todas as outras funcionalidades, mas para me direcionar com o mínimo que eu preciso começar. Porque às vezes a gente tem aquela visão lógica de que eu vou construir uma casa e eu só vou entrar na casa quando a casa estiver pronta, pintada, mobiliada e tudo mais. E às vezes não. Às vezes eu consigo já mudar sem um armário, eu consigo mudar sem ela estar pintada. Então, até que ponto eu tenho que ir? Até onde realmente isso é viável? Até onde eu vou conseguir morar? Se eu colocar ali sem pintar, mas tiver com telhado, ok, sem telhado não rola, né, gente? Então, qual que é o telhado do meu produto ali, né? O processo de discovery, ele nos auxilia nisso. Qual que é realmente a menor viabilidade de eu trabalhar, de eu colocar aquele produto em pé e colocar para rodar? Então, tem essa outra parte também que nos auxilia demais. Sensacional, Paulo. Estamos chegando agora no ponto alto do nosso bate-papo. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem um bate-bola jogo rápido. Isso é uma surpresa. Sempre faz com o entrevistado. A gente vai trazer 5 temas e rapidamente eu quero que você diga pra gente o que passa pela sua cabeça. Bora lá? Bora lá, vai. Será que ele vai... No improviso. Será que ele vai resistir ao desafio, Rodney? Vamos ver, vamos lá. Olha o medo batendo aí, ó. Primeiro, PM é o CEO do produto. Não, né? Para mim não é não. A gente tem várias funcionalidades ali, funções, né, na verdade, mas CEO do produto eu acho que não. A gente tem, até pela estrutura que eu trabalho hoje, eu não sou o CEO do produto. E eu acho que a gente nem pode ter a pretensão de ser, né? A partir do momento que você tem um produto, principalmente um produto grande, você tem que ter outras pessoas olhando para isso, né? Você não é o dono da verdade. Para mim não é não. Ponto 2. Tem certo e errado? Não. Então tá bom. Tem certo e errado não, que isso. Ponto 2. PO e PM é tudo a mesma coisa. Marcelo, depende, né? Eu já vi em empresa, eu assim, ó, não tenho repertório de muita empresa, te confesso, né? Eu tenho uma atuação muito longa em uma determinada empresa. Hoje eu te diria que não, né? Eu comentei contigo. A minha atuação é mais voltada para a visão de médio e longo prazo, mais estratégica, enquanto o PO está olhando mais para o tático ali, para o operacional. Mas eu já vi empresas, por exemplo, que não se tem muita diferenciação desse papel. Assunto polêmico esse aí, hein? É bacana. Por quê? Exatamente isso, né? Não existe uma resposta certa. Existem contextos, existem empresas onde o PM está fazendo o papel dos dois ali. E isso depende muito da empresa. Por exemplo, numa startup, onde você tem um produto pequeno, está começando, você consegue ter um PM que vai conseguir olhar a estratégia do produto, você tem um time talvez mais maduro que consiga até mesmo se desenrolar ali com backlog, tendo todo o direcionamento do PM. Mas quando você está falando de certos tipos de produto, você precisa dessa estrutura de um PM, de um PO, né? Exatamente. Não existe uma verdade única. Eu penso dessa forma também. Boa, boa. Terceiro, tá chegando ao fim. Ele tá resistindo, Rodney. PM só faz discovery. Claro que não. Tem um monte de outras coisas. Você sabe que outro dia eu fiz uma lista das coisas que eu faço, né? Porque você comentou, né? Ficou gravado, né? Mas você não tem medo? Tenho muito medo. A gente sofre muito da famosa síndrome do impostor. Eu falei, o que eu faço, afinal de contas? É muito mais do que discovery. É muito mais. Outro dia eu fiz uma lista para não esquecer tudo que eu faço. Interessante. Você está falando da síndrome do impostor. Eu estava ministrando a mentoria na segunda-feira, e aí muitos alunos, poxa, eu me sinto às vezes um impostor, às vezes eu recebo áudio
de aluno e de aluna. Poxa, eu me sinto assim um impostor, não me sinto ainda... Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei a trabalhar em 1993. Tem 30 anos. Legal. Vamos esconder a idade, Rodney. Não conta não. Não conta não, Rodney. Vou ficar quieto que eu comecei um ano antes. Competição. Bora. Pensa o Quem é mais seguinte. velho? Eu trabalho com produto nas mais diversas posições. Eu comecei com dev, depois eu fui para analista, depois fui para PO. Legal, show. Pensa o seguinte, até hoje, a síndrome do impostor me acompanha. Ela é uma vozinha que está aqui do lado e que se eu não souber trabalhar ela, cara, ela ganha no grito. Então eu procuro administrar essa vozinha, eu deixo ela quietinha aqui, quietinha. E aí eu escuto assim do aluno, dos alunos, das alunas, até você? Falei, Sabe para quê? Sabe por que eu estou dizendo isso? Primeiro, acho que a gente tem que estar sempre comprometido com a verdade. E dois, para mostrar para você que muitas vezes você olha ali no LinkedIn, o pessoal tá no evento, tá todo mundo bonitão, estampando o sucesso dos seus produtos. Síndrome do impostor acontece com todo mundo tem seus medos e receios, por mais que tudo indique o contrário. Isso aí. Bem Não é isso. não? Sabe Boa. as palavras. Quarto ponto. O conceito de MVP se perdeu. Se perdeu. Vou te falar por que eu acho que se perdeu. Outro dia eu tive uma discussão com outra pessoa, discussão saudável, no bom sentido, mas assim, o que é MVP, o que não é MVP, eu cheguei a procurar na literatura para entender, né? Mas eu acho que se perdeu. Mas eu não sei se ele se perdeu ou se ele se reinventou, né? Porque para mim, hoje eu penso assim, ó, o MVP ele é um produto mínimo viável. Se ele é o mínimo viável, a partir daquele momento que eu lanço o mínimo viável, o próximo ele já não é mais mínimo. Mas eu posso pensar de outra forma também. Eu posso pensar que aquelas funcionalidades são as mínimas para a minha próxima etapa. Então, dependendo do olhar que você tem, você pode dizer que o MVP ele é só o primeiro ou você pode ter vários MVPs. Por via das dúvidas, o que eu procuro dizer? Né? Quando eu tenho um produto, eu falo, olha, o MVP é a minha primeira versão de lançamento, a partir daí são incrementos. Então, que fique claro para você que é isso, que eu lancei um produto com aquilo que eu acredito que é o mínimo viável e a partir dali eu tenho incrementos dentro desse produto. A gente, independente de nomenclatura, independente de conceito, eu preciso que você entenda o meu produto. Eu prefiro ir por esse caminho. Ele está resistindo, Rodney. Vamos lá. É a última. Vamos lá, até eu suando aqui, hein? Essa eu juro que até eu cocei aqui agora para falar, mas... Última. Fala aí, gente. Agilidade morreu. Eita, Lelê. Você sabe que eu vi ontem uma chamada dizendo, vou pôr mais lenha na fogueira, hein? Que a agilidade morreu, que PO morreu e que PM tá morrendo. Que é pra gente surfar a onda que isso vai acabar. Até preciso me inscrever para ver mais aprofundadamente. Eu não acho que morreu. Eu acho que está se reinventando, né? A gente precisa tomar um cuidado para a gente não perder as coisas boas, porque às vezes a gente fica nessa ânsia de eu quero fazer coisas novas, eu quero trazer o novo, mas tem muita coisa que é antiga e que funciona ainda, né? Pra gente, né, e para mim, eu te digo que foi uma virada de chave quando a gente trouxe agilidade para dentro do processo. Eu não gostaria, por exemplo, de não trabalhar com times ágeis. Eu já fiz entrevista de emprego, por exemplo, onde eu perguntei, né, olha, como é o seu dia a dia? Você trabalha com agilidade? E eu não quero te saber se você faz o rito, você faz diária todo dia. Eu quero saber o conceito, né? É muito mais amplo do que só seguir os ritos ali. Então, para mim, não morreu, eu não gostaria que morresse. Ele venceu, ele passou no teste, hein, Rodney? Ufa! Suando, mas foi? Sensacional, sensacional. Esse é o nosso desafio bate-bola, jogo rápido, onde o mais importante não é estar certo ou errado. O mais importante é a sua opinião. Sensacional, Paulo. Bacana. Rodney, fechando aqui o nosso bate-papo com Paulo Queiroz,
mensagem final aí para quem está escutando esse episódio. Maravilha. Mais uma vez aí, obrigado aí por participar de mais um episódio aí. Eu que com você. agradeço. Paulo, te agradeço aí também, tá aí junto com a gente nesse episódio. Cara, mega gratificante, mega legal ouvir tudo isso. Acho que desmistifica bastante coisa que acho que a galera vai ouvir. E, gente, vou usar até um pouco das palavras do Paulo, né? E um pouco do que o Marcelo colocou, até sobre medo, né? Sobre a palavra medo, né? O medo nos leva, inclusive, a ter a síndrome do impostor, né? E aí, a síndrome do impostor, ela vem do medo. E, assim, o medo a gente age de duas maneiras, né? Ou você trava ou você avança, né? E quando você avança é um ato de coragem, né? E quando você trava e pede ajuda, também é um ato de coragem. Então, assim, medo é inerente do ser humano, assim como o medo, a fome, o amor, o ódio, é inerente, a ansiedade, isso é inerente do ser humano. Todos vão sentir medo. E se todos vão sentir medo, em algum momento também vai ter aí o seu momento de impostor. Então, assim, peçam ajuda, se mostrem vulneráveis, apareçam, né, se juntem, aprendam, leiam, pratiquem, inclusive. Né? Não adianta você ler 30 livros e não praticar um. Né? Então, leiam, praticam, coloquem em prática, que eu acho que é o mais legal. Como você está lendo, né, quando você pega o seu conhecimento, pratica e torna ele em aprendizado, as oportunidades com certeza vão aparecer. E aí, né, a gente tem aqui o nosso convidado de hoje, o Paulo, que provou aí pra gente que um pouco mais de preparação a gente vai ser, né, vai aumentando cada vez mais aí o seu viés. Parabéns, Paulo, agradeço aí pela sua presença, foi muito fantástico. E Marcelo, mais uma vez, obrigado aí por estar participando de mais um podcast com você. Boa. Paulo, mensagem final. Gente, só agradecer demais, né, a participação, fiquei lisonjeado de participar aqui com vocês, até um frio na barriga, mas eu acredito muito nisso que o Rudney falou, né, poxa, eu não conheço tudo, mas o que eu conheço eu quero compartilhar, né? Então, assim, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, gosto muito de conversar, deu para perceber, né, falamos bastante aqui, então agradecer demais aí a oportunidade e, assim, sou super aberto a conversar, trocar ideias, eu acho que tem uma frase muito bacana que eu escutei uma vez que fala assim, que quando duas pessoas se encontram com um pão cada uma e trocam os seus pães, elas saem cada um com um pão. Mas quando elas se encontram e trocam ideias, elas saem cada um com pelo menos 2 ideias. Então trocar ideia para mim é fantástico, né? E a gente precisa cada vez mais se apoiar e se ajudar, né, nesse mundo nosso aí. Muito bom. Obrigado, Rudney. Paulo, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o podcast Valorcast, é só clicar no botãozinho, o dedo não vai cair. E até a próxima. Segue lá. Tchau, tchau.